te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus sempre nos procede e acompanha a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, no versículo de 37 a 41. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. Os fariseus ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo, o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldade. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dá esmola do que vos possui, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos apresenta esse confronto que constantemente acontecia com Jesus e os fariseus. Por que acontecia esses conflitos entre Jesus e os fariseus? Porque os fariseus, eles viviam baseado em leis. Eram muitas leis que eles conheciam e eles tinham a lei como a grande libertação, a grande salvação estava no cumprimento da lei. Por isso, então, eles aprendiam de uma forma decorada as leis, mas eles não ensinavam a ninguém. E por isso, então, eles viviam presos nas práticas e tinham dificuldade de amar. Aí Jesus, ele vem no mundo. Por que Jesus veio no mundo? Veio no mundo porque as pessoas viviam totalmente contrário àquilo que era obra de Deus, pedido de Deus, mandamento de Deus. E eles viviam presos então nas leis, e as leis, na verdade, muitas vezes só beneficiavam aqueles mais poderosos e os outros então viviam sofrendo consequência, porque as leis não beneficiavam a vida, mas beneficiavam os poderosos e assim por diante. Então Jesus, ele estava falando e esse fariseu chama ele para um jantar. Na verdade, o fariseu parece que já tinha uma intenção de questionar Jesus, porque
ele convida para um jantar na sua casa, mas fica observando os gestos e as atitudes de Jesus. E aí então ele questiona com Jesus por que Jesus não tinha lavado as mãos. Se nós olhar para essa atitude, nós vamos dizer que o fariseu tinha até razão em questão de higiene, né? Nós não vamos lavar as mãos para a refeição, mas não é lei, é uma questão de higiene. Só que Jesus questionou e Jesus não lavou a mão porque para eles não era questão de higiene, era questão de lei. Então aquilo que era externo, eles eram fiel, era radical naquilo que era externo, que a lei trazia, então, determinava. E aí eles faziam aquilo que a lei pedia. E aí Jesus, então, como Jesus, ele é esse Deus amoroso, é um Deus que conhece tudo. Não é só um Deus que conhece aquilo que é externo, mas aquilo que está dentro do nosso interior. E aí Jesus questiona: quem fez o interior não fez o exterior, quem fez o exterior não fez o interior. Então, mas eles viviam nessa condição de fazer as coisas externas, mas dentro do interior o pensamento não era um pensamento divino. As atitudes não correspondiam às práticas de lei, porque as leis que eles viviam era lei de religiosidade, lei de obediência a Deus. O sentimento deles era que está fazendo aquilo, ele estava agradando a Deus. E na verdade Deus não olha só aquilo que é externo, mas Deus olha o coração. Por isso Jesus questiona. Então nós podemos trazer isso para a nossa realidade de vida, que muitas vezes também nós, dentro da igreja, somos cumpridores de leis. Nós vivemos ritos, mas não chega ao interior, são coisas externas. Então nós precisamos ter muito cuidado com a nossa prática de fé. Porque muitas vezes nós gostamos de ambiente onde existe muita gente e na verdade o que Deus quer de nós é aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que está dentro do nosso interior, aquilo que é desejo de Deus para todos os seres humanos, que dentro do nosso coração tenha um coração que ama, um coração que sente, um coração presente. Esse é o sentido da vida, não é as práticas. Porque São Paulo fala aqui na primeira leitura sobre a circuncisão. Era uma lei que não trazia benefício nenhum para as pessoas. Então tem certas leis que elas não protegem a vida. Então elas não têm sentido, porque é uma coisa externa, não está dentro do coração do ser humano. Então que Deus possa nos ajudar, amados, a ser sincero conosco mesmo e com Deus, para que possamos ser por Ele recompensado. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração, só Deus
te basta.